Vocês têm que criar o máximo possível, a gente tem que ter a condição de nos prepararmos para estar na condição de instrutor. Porque o instrutor é aquele que, custe o que custar, ele tem que estar sempre uma coisa em mente, você tem que estar um passo na frente. E automaticamente conciliar esse passo na frente com o passo atrás. Porque se você se envaidecer com o passo na frente, com certeza uma hora você vai ser ultrapassado. E se você se acovardar com o passo atrás, você será devorado. Então essa conciliação, ela é a essência dessa doutrina, que é justamente nós temos a capacidade de nos preparar para um trabalho. Eu confesso a vocês que eu já fui pego, surpreendido várias vezes em minha vida. Eu não sei quando o mestre Guedes falou sobre a questão dessa palestra, eu não sei se foi, ele falou, eu não me recordo qual foi. Mas eu acredito que todas as vezes que me pegaram de calça curta, digamos, para me propor a fazer um trabalho, aquilo que eu me falei no momento, com certeza é aquilo que ele falou, a gente é um instrumento. Mas por que o instrumento? Porque houve uma preparação. Houve uma preparação. Desde muito cedo eu procurei assimilar muitas doutrinas e assimilar buscando sempre a razão. Buscando sempre a razão. É preciso que haja, no caso do instrutor de cintura, fugir muito do fanatismo. O que é o fanatismo? É você imaginar que basta você ser um instrumento, ser um intermediário. Intermediário, digamos, é o intermédio. Porque nós somos meio. Intermediário é de metade, de meio físico, de meio espiritual, de meio físico, de meio etérico. Então, sai dessa condição de intermediário e buscar realmente estudar essa doutrina. Se você for observar mesmo, quando você começa a estudar a doutrina, você vai lá no acervo. Qual acervo que vai te dar o amparo para o mestre instrutor de cintura? É o acervo Tumushi. Acervo 4108. Ela vem, se vocês for observar, da carta de 1959 até 1985, vocês vão perceber que houve uma evolução muito grande na didática de Tianei, nos erros de português, nas concordâncias. Mas houve uma mente brilhante por trás da Tianei, que decodificou essa doutrina, que foi o Trino Tumushi. Então, gente, estudar o Trino Tumushi hoje é a essência para o instrutor de cintura. É a essência. Foi a mente mais intelectualizada que houve nessa doutrina, chama Trino Tumushi. Tudo. Se você for pegar mesmo, nós na Constituição de Instrutor de Cintura, de presidente, o curso do Trino Tumushi, que foi titulado como Curso das Estrelas, aquilo é magnífico, porque não tem cabimento uma pessoa, igual o Miguel Guedes falou, nem sã consciência falar o que ele foi dito naquele curso. Não tem como. Não era coisa desse mundo. Não era coisa desse mundo. E você observa que depois desse pequeno relato que ele houve nesse curso de estrelas, você observa que todos os demais cursos que nós tivemos foi com base no curso de estrela. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Se você for pegar a cintura, você observa que os assuntos são cadenciados com o curso de estrela. Vou além. Daqui no mês que vem vão ter o curso de sétimo. Os assuntos do curso de sétimo são literalmente tirados do conteúdo do curso de estrela e daqueles livretos do Trino Tumushi. Cadenciados, os tópicos. Então você começa a entender que uma das mentes mais executivas que nós tivemos, que foi o Trino Araquém, a base, a estrutura, o aprendizado dele. Ele afirmava nas aulas que ele ficou 5 anos de forma ininterrupta junto à nossa mãe televidente, nos chamados corujões, se preparando. Mas além dessa preparação junto à 4108, a maior base de informação didática, científica que nós tivemos foi do Trino Tumushi. Então se observa que o próprio Araquém, estando quase numa mesma condição com o Trino Tumushi, ele se debruçou em cima do material, primeiramente, do Trino Tumushi. E o engraçado é que é a honestidade de valores que esses mestres exercem. E nós, como instrutor de cintura, temos que ter isso. A honestidade de propósito. Essa fala é a fala de Paulo Junot, que ele fala naquela passagem
das princesas, das cachoeiras do Jaguar, quando o pai João fala que honestidade, propósito e princípio de coração. Por que honestidade e propósito? Porque somente através do estudo mesmo é que o instrutor vai ter o gabarito para poder ser o intermediário. Somente é o estudo mesmo, Jaguares. Mas é o estudo dentro de uma dedicação espiritual. Porque os nossos aprendizados realmente científicos, eles vêm através de vibrações. Vibrações. Você tem que ter o gabarito de ter a abertura. De que jeito? Através de um acervo Tumuxi. Se preparou no acervo Tumuxi, se preparou para uma aula, e aí você vai ter, através do trabalho espiritual, a essência dessa doutrina. Porque ela vai vir, as coisas só vão abrir, só vão ganhar forma, vida, indução, condução na sua mente, se você tiver a preparação. Não adianta. Não adianta, por mais humilde que seja, quando você parte para o aspecto técnico, você vai encontrar uma barreira muito grande. Então observa que é muitas coisas, é muitos sentimentos que a gente tem que estar envolvido na condição de estudo de cintura para se propor a uma aula. E toda vez ainda, hoje eu falo para vocês que toda vez gela, toda vez o estômago embrulha, porque não é fácil se conduzir na frente de mestres. Tem que estar sempre você, para você ministrar alguma coisa, você tem que estar sempre na cabeça, eu tenho que saber 10, para você falar 2. Não é falar 10 para as pessoas alcançar 2. É saber 10 para você falar 2. E se alcançar 1, já está de bom grado. Então, Jaguares, isso todo de Centúria é uma das mais difíceis missão que nós temos no amanhecer, é ser o todo de Centúria. Por quê? Nós estamos o tempo todo, ininterruptamente, pela nossa herança, a herança do instrutor, porque não estamos aqui à toa não, Jaguares. A condição de instrutor é porque ele nunca está disposto a ouvir. Ele está sempre disposto a impor a sua verdade, mas jamais disposto a ouvir, assimilar e aprender. Por isso que tem que ter a preparação e o estudo. Tem que estudar. Mas estudar e transformar aquilo em trabalho espiritual. Se o mestre ele se acovardar atrás de um estudo e não manipular, ele não absorve. Ele se torna mecânico. E se eu ouvi uma vez, o mestre ia fazer um aramê lá no Nordeste, e nós, num momento feliz de nossas vidas, tivemos a oportunidade de fazer um aramê aqui em Teresópolis, sobre um tema específico, e na hora, pela preparação, pelo estudo, pelo trabalho, as informações fluíram. E ele achou interessante aquele posicionamento que eu tinha feito na promotoria, e aí pediu para mim, depois ele me passou que ele tinha ouvido e redigido, como é que fala? Enfim, ele redigiu tudo que eu falei. Ele redigiu e gravou na cabeça dele. Chegou lá e falou. Depois ele me ligou e falou: Gai, eu falei o que você falou, mas eu senti que eu não alcancei. Eu não tinha emanação. Não tinha emanação. Porque faltou. É acima de tudo, para que a sua palavra alcance alguém, ela tem que ser com honestidade e propósito. E essa honestidade e propósito é somente o trabalho incessante. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Eu vejo grandes mentes na cintura, e às vezes não tem emanação. Eu não posso citar aqui, mas tem um mestre nessa doutrina que ele é uma enciclopédia de informações doutrinárias. E ele diz as coisas de uma forma formidável, só que não alcança porque não tem emanação. E a emanação, meus irmãos, é somente no trabalho espiritual. Hoje todo cintura tem que trabalhar espiritual. Tem que trabalhar espiritual. Tem que trabalhar espiritual. E tem que estar o tempo todo disposto a ouvir, o tempo todo disposto a aprender e o tempo disposto a aceitar o próximo. Nunca se julgar melhor, porque não são os melhores. O que o mestre Guedes falou foi um mestre que ele vai no radar e consegue alcançar, não é ele. E não nós Jesus Cristo não é ele. Ele foi só um instrumento. Mas por que ele foi instrumento? Porque houve por parte dele uma preparação. De todas as condições ali. Então tem que ter já agora a preparação. Eu nunca, jamais parto para dar... E olha, eu falo para vocês aqui que eu dou aula de cintura desde 2005. 2005? Tem quantos? 2005? 95? Ou 2005? 2005. 2005.
Faz 24 anos. 24 anos. E eu nunca passei, digamos, 5 meses sem dar um curso de cintura. E lá em Goiás a gente teve, quando fala Goiás, é como se não fosse Goiás, né? Lá no centro de Goiás, na capital, a gente sempre está com 2, 3 cursos. Né? E mesmo quando estava dando curso de sétimo, que hoje eu posso falar que na era CGTA, eu fui o mestre que mais deu curso de sétimo nas doutrinas, que eu dei 4 cursos de sétimo. Então na era, o Nestor deu 9 cursos de sétimo. Então a era CGTA, que eu digo, né, eu dei 4 cursos de sétimo. Mesmo assim, eu jamais deixei para trás essa condição de ser o instrutor de cintura. E digo mais, jamais deixei de me preparar para uma aula. Não importa qual seja a aula. Não importa se já deram 1 milhão de vezes. Antes daquela aula, eu procuro, primeiramente, uma carta de janeiro. Meus irmãos, se você pegar a carta você lê 1 milhão de vezes, mas a carta, ela tem um condão em nossas doutrinas, essas psicografias de janeiro, que são essas cartas, né, ela tem um condão de ser atemporal. E o engraçado é que essas cartas, meus irmãos, essas cartas que nós temos, essas cartas, vocês estão mentindo aí. A impressão é o seguinte, é que a tia Neiva sentava num canto e começava a escrever essa carta e estava pronto. Negativo, Jaguares. Cada carta dessa aqui é um trabalho, às vezes, de dias ela escrevendo. Muitas das vezes ela fazia uma carta, começava a fazer a carta, e aí o que acontecia? Ela tinha 1 milhão de afazeres, 1 milhão de atribuições a ela, ortogada, ela comandava a doutrina. Isso que hoje nós tentamos fazer aqui, via presidente, via coordenador, via devas, via uma série de situações, a condução inicialmente era somente dela. Então, imagina a dificuldade que é essas cartas. E o chamado corujões. Porque, por momento nenhum, você topava com a tia Neiva 2, 3, 4 horas da manhã sozinho. Ela estava 2, 3, 4 horas da manhã rodeada de gente. Então, os intervalos de descanso eram horas. Quando acordava, a casa estava multidão. Então, imagina quanto tempo sobrava para ela trazer essas cartas para nós. Trazer esses testemunhos para nós. Então, uma carta dessa aí, por exemplo, se vocês acompanham, da cintura, que são as 7 cartas, a primeira carta, aquela primeira carta, ela teve pelo menos umas 6, 7 iniciadas cartas daquela, começadas cartas daquela. Ela começava a carta, fazia a carta, parava, porque alguém chamava, alguém precisava, e ela se cobrava, porque ao contrário que nós imaginamos que essas cartas vinham, fluía naturalmente, não, irmão, não fluía naturalmente. Essas cartas foram um trabalho conquistado dela, é mérito dela. Então ela refazia, apagava, jogava fora, buscava, até terminar. Quando terminava, eu chamava o mestre para ler a carta. Né? Que são esses acervos que nós temos. Então você observa que aquela evidente, com todo o seu potencial de conhecimento e assistência espiritual, também se dedicava. Você observa que tem muitos áudios da tia Neiva, ela lê na carta dela. Ela lê na carta. Você observa que ela está lendo a carta. Assimilando a carta. Ou seja, fazendo aquela carta ganhar-se vida. E é isso que nós, Jaguares, temos que procurar. É o tempo todo que Deus deu, nós temos que nos harmonizar. Se você entrar para dar uma aula de calça curta, você vai ser surpreendido. Se você tentar, você pode ter uma linha dorsal de tudo que você fala. Um espinho dorsal do que você fala. Mas é preciso você sentir aqui dentro de você. É preciso transformar aquilo em emanação. Você tem que falar, ser honesto todas as vezes que você falar um assunto. Honesto por quê? Primeiramente, os assuntos doutrinários são literalmente repetitivos. Todo mundo já falou alguma coisa. Mas se você falar com a emanação, você alcança a mente, você alcança o coração. E somente dentro do trabalho. Porque a faculdade de doar é uma das faculdades mais difíceis que nós temos. Ninguém está disposto a doar nessa vida. Ninguém está disposto a doar. Quando você começa a doar, você está evoluindo. Ninguém está disposto a doar. Eu só vou ajudar o Rogério porque ele é meu amigo. Isso quer dizer o quê? Eu só posso doar alguma coisa para ele porque eu vou ter a contrapartida. Nós estamos o tempo todo esperando a contrapartida. Esperando o reconhecimento. É por isso que é difícil exercer e buscar essa doação. Nós temos que buscar. Jamais, Jaguares, nós na condição de todo centúria, temos que por algum instante imaginar que somos melhores. Não somos nunca. Quantas vezes eu procuro ouvir uma aula de todo centúria
por mais novato que ele seja, por mais experiente, e percebe que ele está lá na frente, pelo amor que ele consegue emanar e transformar nas aulas. Então, o que o mestre Guedes falou é verdade. Hoje nós temos que nos reunir mais, trocar mais experiência. Agora, não tem como, temos que trocar, porque nós estamos nos perdendo nos valores. Hoje, eu estava vindo na estrada, conversei com a minha NIF, e hoje eu conversei com a Turei um assunto aqui. Em 2016, aqui, das últimas iniciações que o Beto estava vindo, eu vim para esse ritual aqui, e chegamos aqui, houve uma contagem errada dos coletes. Se contou errado os coletes. Então faltou 2 coletes para a iniciação. Naquela ocasião, todos os coletes saíam do Templo Mãe. O Beto não aceitava que saísse do outro canto. Não tínhamos outro acervo, né? E aí nós ligamos para ele, Beto, faltou 2 coletes, mas aqui nós temos uma lojinha. Demos os coletes forrados, nós vamos descolar, né, gente? Era isso, estou falando para vocês, que já era 7 horas da noite. 7 da noite. A Alberto falou, não, negativo. Eu vou mandar os coletes para vocês. Pera aí, meu irmão. Você lembra disso? Saiu, eu estava no comando do trabalho aqui, do ritual. 7 horas. Daqui Brasília, quantos quilômetros, gente? Faz mais uns 500. Daqui Goiânia, 200 e pouco, mais 200 e pouco. E o mestre saiu lá de Formosa, para vir deixar 2 coletes. Aí eu fico perguntando, eu me questionando. Olha o que é sagrado nessa doutrina. A importância das coisas sagradas. Hoje, se eu não tivesse passado por essa experiência, se eu tivesse aqui, o que nós íamos fazer? Não ia dar um jeitinho? Não íamos pegar 2 coletes ali, forrado, tiraria? Agora, por que o Tânia Jarã não aceitou isso? Por quê? Porque ela aprendeu com alguém. A tia Neiva não aceitava esse tipo de coisa. Nós estamos acostumados a dar um jeitinho. E não podemos, sob hipótese nenhuma, dar esse jeitinho. É importante nós estamos temporariamente ser fiel ao ensinamento. Mais cedo o mestre Guedes também estudou uma coisa que eu acho brilhante, que é, hoje em dia, com essa acervo de tecnológico que nós temos, tanto seria mais fácil hoje, vamos explicar sobre o oráculo Simiromba. Nós colocamos um oráculo lá para a pessoa entender a figura estilizada do oráculo, dos raios, Araquém, Adonis, o que significa isso aqui, o que representa Adonis, que seria a questão da elevação de espada, né? O porquê dessa força, dessa raiz, né? Maravilhoso. Só que nós ainda, na doutrina, temos o triste hábito de sermos criativos. Você, como estou de cintura, né? O Nestor falou uma vez isso na reunião com a gente, eu sei daquilo com aquilo na cabeça. Ele falava que, por mais que às vezes as pessoas chegavam para ele e perguntavam alguma coisa, você tem que estar sempre em mente que você pode não saber a resposta. E tem instrutor que tudo que você pergunta, ele sabe. Porque se ele não souber, ele vai ter a faculdade de inventar. Ele vai ter a seriedade de inventar alguma coisa. Então nós temos que ter essa preocupação de ser o tempo todo honesto. Honesto com esses valores. Honesto de não inventar. Honesto de falar que não se sabe. Honesto assim. Por quê? Estando na condição de todo centúria, você vai ter perguntas, muitas das vezes, que vai ser perguntas de cunho desafiador. Vai desafiar você. Né? Você percebe que muitas vezes na condição de todo centúria, a pergunta é para constranger o presidente. A pergunta, graças a Deus, é grandeza. A pergunta vai ser elaborada para destruir o ambiente. E você, na condição de toda centúria, tem que ter a abertura, a sintonia de identificar esse tipo de coisa. Então, quantas vezes numa reunião de centúria, eu vejo uma pergunta que vai destruir. E o que eu tenho que fazer? Mestre, eu não sei. Mesmo que eu saiba a resposta, você tem que sempre ter a sabedoria de falar, eu não sei. Porque a resposta pode destruir. Pode destruir. Então, isso vai além da aula de centúria. Vocês, todos na condição, vão estar o tempo todo corrompendo. Por quê? Se espera que o mestre todo de cintura seja a pessoa apta a responder a alguma coisa,
Ou seja, é o sabe tudo. A cintura por quê? Se vende uma imagem que o estudo de cintura é o tópico dessa doutrina. Se vende uma imagem que o estudo de cintura é elite. Você já ouviu isso aí? O meu mestre todo de cintura, ele imagina que ele é a elite e que ele sabe tudo. Então isso é o perigo que temos que ter como instrutor, de saber quando as perguntas são para destruir. Né? E outras vezes você chega no ambiente, ele está deformado de inverdade, de ilusão, de mentira, de enganação, por mestres gabaritados. E você pode chegar naquele ambiente e ter toda a verdade no mundo. Ter condição de desmontar aquilo lá, desmantelar, de corrigir todo mundo. Ou melhor, colocar todo mundo no lugar deles. Eu estou falando com mestres preparados, não estou falando com paciente. Mas você jamais deve fazer isso. É preciso que você sempre aqui pagar o preço da omissão, de você não responder, para não destruir. Porque a sua verdade, apesar dela ser absoluta, ela pode destruir. E você, como instrutor de cintura, vai carregar com você a responsabilidade de ter destruído uma pessoa. Então, se chegar num ambiente, está lá, com as situações que você tem o acervo, você tem a orientação, você tem a fonte, você pode falar, meu irmão, você está mentindo. Meu irmão, isso não é assim não. Não é aí, Jaguaras. Não é. Você tem que te segurar. Você tem que falar, mas tem que saber quando falar e como falar, para você não destruir ninguém. Não devemos jamais tentar desmotivar, desmerecer alguém, e principalmente na condição de toda cintura. Você tem que ter sempre a moral para saber se calar. E não é fácil, Jaguaras. Não é fácil. Principalmente quando você supostamente acha que tem a verdade na mão. Então você vai querer o tempo todo estar... Peraí, meu irmão, isso não é assim não. E aí você quer provar a sua verdade. E aí quando você faz aqui com a pessoa, você destrói ela, você desmonta ela, você desmoraliza ela, você diminui ela. E não precisa. Então você tem que saber que custe o que custar, é preciso fazer o bem e evitar o mal. Tá bom. Custe o que custar, é preciso falar a verdade? É. Mas muitas das vezes o preço da omissão, a omissão vai ser mais barato. A omissão vai ser mais barata. Então, meus irmãos, não se sintam que vocês vão se acovardar diante da omissão. Te pergunto uma coisa, você sabe a verdade, mas a sua verdade vai destruir? Omita, não responda, diga que não sabe. Entendeu? Como é que um preto velho age no trono, meus irmãos? Você acha que o preto velho, ele tem na sua frente, ele tem o seu quadro espiritual. E se você desafiar ele, ele fala o quê? Ele vai te responder? Ele vai te falar? Ele vai tentar desmotivar você? Então, meus irmãos, nós temos que procurar esse exemplo, o exemplo do preto velho. Jamais a sua palavra tem que destruir. Jamais a sua palavra tem que desmerecer. Jamais você tem que diminuir alguém. Jamais. Não podemos jamais diminuir ninguém. E principalmente o instrutor. Então nós temos essa difícil missão de ser instrutor. E ninguém está aqui à toa não, Jaguaras. Estão aqui porque são preparados. O mestre instrutor são preparados. Quando eu vejo o mestre instrutor, ele está aí há mais de 3, 4 anos nessa doutrina, na condição de instrutor, eu falo, é um guerreiro. É um guerreiro. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil ser um instrutor. Então o que eu falo para vocês, pela pouca experiência que eu tenho nessa doutrina, é que tudo é estudo. E que todo o conhecimento ele vem, não esqueçam disso, por vibração. Vibração. É estudar, se dedicar e, acima de tudo, trabalhar espiritual. Isso em tudo. Eu falo para vocês que, mês passado, atrasado, não sei, me convidaram para dar uma palestra lá no Nordeste, na cidade chamada Teresina, Piauí. Escolheram 7 mestres para dar palestra. E quando eu chego numa palestra lá, um ambiente estranho já agora, porque tinha um monte de câmera, eles estão filmando com câmera profissional, com equipe profissional. E quando você chega no radar, eles colocam uns microfones, umas coisas, né? É bem estranho, mas é muita responsabilidade. Então, eu falo para vocês que tudo é emanação. Trabalho incessante, qualquer trabalho precisa de dedicação. Vou fazer o arameio. Eu não chego lá de calça curta, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar o assunto, porque senão não vou ter abertura. E não importa, você tem que saber o assunto, mesmo que você não for falar. Isso é importante. Eu vejo muito isso falando, por exemplo, na 4ª aula mesmo, eu já ouvi várias vezes, vários instrutores, na 4ª aula de cintura. Tem um tópico lá que é o chamado sistema crístico. E esse sistema crítico, meus irmãos, é a espinha dorsal da cintura.
Se nós for falar sobre a cintura na origem essencial, nós vamos falar sobre o assunto é o quê? É personalidade, individualidade, sistema crístico. Então esses tópicos são, e falar sobre Tia Neiva, são os 4 espinhas dorsal da doutrina. E esse tema chamado sistema crístico é banalizado, porque eu não vejo, com todo respeito, nenhum instrutor que esteja disposto a aprender o que é o sistema crítico. Aí o que eles falam? Fala de Tumãs, fala do Muxis, fala dos Jaguares, fala da vida de Jesus e acabou. Então o sistema crítico se resume isso aqui, sendo que o cerne da cinturia hoje, ou seja, o beabá, a espinha dorsal da cinturia hoje é o tema sistema crítico. E qual instrutor consegue falar sobre isso? E olha quando a gente, várias vezes, às vezes eu falo, mestre, grava a sua quarta aula e passa para me ouvir, para eu ver se tem alguma coisa. Não tem, porque o mestre ele não estudou. Ele está lá naquele manual deixado pelo Ramalho, onde fala Equitumãs, Tumuxis, Jaguares, Tia Neiva, Jesus. Pronto. Então isso é o sistema crítico? Não. Não é, Jaguares. É muito além daquilo lá. E só vai ter vida na mente de vocês no dia que vocês realmente estudar o que é o sistema crítico. Então, se nós temos hoje, eu vi no grupo lá da Centúria, alguém falando que tem 120 inscritos no grupo, né? E parece ter uns 200, né? Desses 200, há quantos conseguem falar hoje sobre o sistema crítico? Ou sobre filosofia cristã? Que também é o cerne, né? Falar sobre filosofia cristã e falar sobre sistema crítico. Então, o que está se tentando transmitir, como o Guedes falou, muitas das vezes é muito pouco. Muito pouco. E aí eu tenho medo, hoje, de perdermos o que é sagrado. Porque, lembra do colete? É sagrado. A preocupação, igual o Guedes falou, de nós automatizar, é perder o sagrado. Então, Jaguares, é isso. Falando demais, né? Salve Deus. Salve Deus. Fica a dica, Rogério. Fica a dica para ele falar para nós do sistema crítico, né? É. Né? Assim, na oportunidade.